Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppo ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e eu preciso confessar que eu estou muito alegre ultimamente. Logo eu que sou tão pessimista, né? Eu costumo dizer que eu sou, talvez, dentre as pessoas de esquerda, eu sou o mais pessimista, mas mesmo com todo o meu pessimismo, eu estou muito mais alegre do que antes. Deixa eu esclarecer vocês o que aconteceu ontem. Misteriosamente a internet caiu, e eu falo tão bem, né, dessa internet aqui, mas se eu for comparar o que acontecia quando eu tinha a net, que hoje está virando Claro, a internet caía 3 vezes por semana. E agora, com a ValeNet, aconteceu o primeiro episódio de queda da internet, que eu nem sei se é um problema da ValeNet ou se de repente foi um problema interno aqui, talvez que a luz piscou ou coisa parecida. A realidade é que ontem a internet caiu e foi só isso, nada demais, não teve nada conspiratório. E eu queria, já que eu já abri a tela, nesse caso, Bolsonaro humilha Moro ao vivo em sua live, eu já queria começar antecipando qual que é o assunto da live de hoje. Eu acredito que os ventos estão mudando, isso porque, ao meu ver, o ódio não vende mais como vendia antes. Bolsonaro, que chegou à presidência da República por vender o ódio, agora ele começa a perceber que o ódio não funciona como antes. Então hoje o Bolsonaro, ele teve a oportunidade de fazer todo o seu espetáculo a respeito do ex-presidente Lula por causa da questão da transferência, mas ele respondeu simplesmente que o Lula que cumpra sua pena e pronto, não fez espetáculo, que mostra que o Bolsonaro já começa a perceber que atacar o ex-presidente Lula tem sido mais prejuízo do que lucro. Da mesma forma, o Bolsonaro já começa a testar o apoio do Sérgio Moro. O Bolsonaro não espetaria o Sérgio Moro à toa. O que o Bolsonaro faz nesse momento é dar uma espetada no Sérgio Moro para ver o que acontece. Bom, deixa eu pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance, lembrando da importância dos compartilhamentos. Deixa eu falar aqui um pouquinho, né, dos comentários das pessoas que estão aqui. Eu estou vendo aqui o pessoal perguntando se eu vou falar sobre o caso do Paraguai. Fala um pouquinho sim sobre o caso do Paraguai. Muito obrigado, Ione Freitas, Renato Canidia. Muito obrigado, Souza Santos. Muito obrigado do lado de cá. Grêmio Odan, Marreco pedindo investigação do presidente da OAB é desespero já. Interessante. Vou comentar rapidamente essa questão. Hoje eu falei sobre isso no programa Léo ao Quadrado e, obviamente, algumas pessoas que estão aqui não conseguem assistir o Léo ao Quadrado por causa do horário. Olha só, pessoal, o Moro, pelo menos um pouquinho de direito ele tem que entender. Tem pessoas que acreditam que o Moro chegou ao Poder Judiciário por uma fraude, por um esquemão que acaba dando cargo de juízes para pessoas com o perfil do Moro, né? Ou seja, há pessoas que acreditam que o Moro fraudou, inclusive, o concurso para juiz. E se o Moro realmente fraudou o concurso para juiz, a gente precisa admitir que ele não é lá esse grande conhecimento jurídico, mas eu não acredito que o Moro não tenha conhecimento jurídico. O que eu acredito é que o Moro é um dissimulado, ele faz de conta que ele faz a própria lei. E o Moro pediu a PGR para abrir um processo por calúnia contra o presidente da OAB. A coisa começa engraçada porque o fato narrado pelo Moro não é calúnia. Aí a gente pensa, mas será que faz sentido será que faz sentido um juiz de direito pedir que processe uma pessoa usando aquilo que no direito se chama de tipo penal? O tipo penal é o que caracteriza o crime. Então imagina o seguinte: o camarada vai lá e dá um tapa na orelha do outro, né? Bate no outro, pá, daquele tapão na orelha do outro. Aí o juiz, Sérgio Moro, vai lá e pede para processar esse cara por corrupção. Mas não tem nada a ver o tapão na orelha com corrupção, né? Tudo bem, o tapão na orelha pode ser um crime. Mas isso por quê, pessoal? Olha, o
crime de calúnia, ele requer a narração de um fato delituoso, criminoso, por parte daquele que teria supostamente cometido a calúnia. Para vocês terem uma ideia de qual é a diferença de crime de calúnia, imaginem que você vira e fala que o Moro é ladrão. Isso não é calúnia. Se o Moro não for ladrão, isso é injúria. Então vamos pensar uma situação diferente. Vamos pensar que você vira para o seu vizinho porque você não gosta dele e grita, seu ladrão! Isso não é calúnia, isso é injúria. Ah, mas espera aí, ladrão é um crime. Não, o crime de calúnia requer a narrativa de um fato. Isso não encaixa nem em difamação. Só para vocês entenderem como que o Sérgio Moro pira e realmente utiliza o poder judiciário para fazer medo nas pessoas, ele está tentando chantagear o presidente da OAB, fazendo uma denúncia com tipo penal errado. Olha, para configurar difamação ou calúnia, você tem que narrar o fato criminoso que a pessoa fez ou então o fato feio que a pessoa fez. Por exemplo, se eu chego e falo aqui, olha, vamos pensar meu vizinho aqui, olha Fabrício, no dia de ontem você entrou na casa de Dom Maria, você roubou a cafeteira de Dom Maria, pulou pela janela e levou a cafeteira de Dom Maria para sua casa. Eu narrei todo um fato, coloquei data, coloquei local. Isso é calúnia, se ele não tiver feito isso. Mas simplesmente falar que o Moro é um chefe de quadrilha, isso não é calúnia. Ele está pedindo uma condenação por calúnia por uma coisa que não configura calúnia. Qualquer pessoa que entende minimamente de direito sabe os crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia, e sabe que a calúnia requer uma narração de um fato criminoso. Mas espera aí, nós estamos falando de um juiz de direito, processando o presidente da OAB, advogado lá do topo da OAB, presidente da OAB, narrando um tipo penal errado? Pode isso, Arnaldo? Pode. A finalidade do Sérgio Moro não é machucar o presidente da OAB. A finalidade do Sérgio Moro não é botar medo e nem conseguir a condenação do presidente da OAB. A finalidade do Sérgio Moro é botar medo em mim. A finalidade do Sérgio Moro é botar medo em você, que fala dele. O que o Sérgio Moro faz nesse momento é mandar um aviso para toda a sociedade brasileira. Atenção, jornalistas! Atenção, imprensa! Atenção, todos vocês! Estou processando, viu? Isso porque o Sérgio Moro, mais uma vez, dá um tiro no próprio pé. Sabe por quê, pessoal? No momento que o Moro tenta, mais uma vez, usar as instituições em seu favor, no momento em que ele não é mais juiz de direito, o Moro acostumou tanto com essa vida de juiz de direito, que pode fazer tudo, sabemos que no Brasil o juiz é Deus, né? O Moro acostumou tanto em ser Deus, que ele não percebeu que ele caiu do Olimpo. Ele não é mais Deus. Ele não é mais magistrado, ele não tem mais a proteção dos magistrados, ele não tem mais a proteção do CNJ, não tem mais corporativismo protegendo o Sérgio Moro. Então ele deu mais um tiro no pé. Porque quando um funcionário público, um servidor público, processa alguém por calúnia, abre-se uma oportunidade para o processado provar que não caluniou, provar que estava falando a verdade. Então veja bem, pessoal, até agora a gente tinha partidos políticos falando do Sérgio Moro, até agora a gente tinha vários processos no STF a respeito do Sérgio Moro, muitas denúncias a respeito da má atuação do Sérgio Moro na Lava Jato, inclusive denúncias que falam sobre o Sérgio Moro ter comercializado suas sentenças. Eu sou uma pessoa que levanta constantemente a tese de que Sérgio Moro participar de palestras condenando os inimigos das empresas contratantes é a mesma coisa que as empresas contratantes pagarem o Sérgio Moro para julgar contra o ex-presidente Lula. Mas o mais interessante é que agora que o Sérgio Moro processa, pelo menos pede o processo do presidente da OAB, esse cara vai ter a oportunidade de levar muitas teses para provar que o Sérgio Moro é sim chefe de quadrilha.
Olha, no momento em que o Sérgio Moro tenta usar as instituições para botar medo no presidente da OAB, ele abre a possibilidade de botar medo no presidente da OAB, claro, mas junto com isso ele abre a possibilidade do presidente da OAB falar tudo a respeito do Bolsonaro, tudo a respeito do Sérgio Moro, tudo a respeito do Dallagnol. Isso porque o presidente da OAB agora, ele tem a oportunidade não apenas de mostrar que ele não caluniou o Sérgio Moro, como o fato de Sérgio Moro ser chefe de quadrilha merece uma certa atenção do Poder Judiciário, porque pode ser verdade. Olha, e pasmem, pode ser que o presidente da OAB não apenas fique tranquilo em relação ao processo que o Sérgio Moro quer colocar sobre ele, como o presidente da OAB se torne um dos brasileiros mais admirados pela esquerda, exatamente por descer a cacetada no Sérgio Moro, e o Sérgio Moro, na tentativa de calar uma voz que surgiu do nada, de dentro de uma instituição fechada como a OAB, e agora para todo o Brasil, essa tentativa dele de calar o presidente da OAB, mais uma vez é um tiro no próprio pé. Ele está criando, nesse momento, um gigante no campo progressista, ou seja, tenho só que agradecer você, Sérgio Moro, porque estávamos até bem pouco tempo atrás reclamando da necessidade de mais lideranças progressistas, e o Sérgio Moro acaba de fazer surgir de uma instituição elitista mais uma liderança progressista. Porque agora o presidente da OAB ele está intrinsecamente e umbilicalmente ligado ao antifascismo. Nada tira esse cara do antifascismo. Ou seja, primeiro agradecimento. Muito obrigado, Sérgio Moro. Muito obrigado, Bolsonaro. Muito obrigado a todos vocês por terem nos dado a oportunidade de ganhar para o nosso time o presidente da OAB. Mais uma coisa. O presidente da OAB, lembrando, OAB, advogados, o presidente da OAB é um advogado. Como advogado, o presidente da OAB pode apresentar teses que provam exatamente o que a gente quer mostrar. Que o Sérgio Moro é exatamente o que ele falou. Ou seja, ele não só vai ficar tranquilo contra o processo mal tipificado do Sérgio Moro, como ele vai provar que o Sérgio Moro é exatamente aquilo que o Sérgio Moro quer provar que não é, e mais, ele provavelmente pode vencer aí para governador progressista, para senador progressista, e se o quebra-pau subir, quem sabe até para presidente progressista. Então, muito obrigado, Sérgio Moro. Precisávamos exatamente de uma atitude de uma pessoa que acostumou ser Deus, não percebeu ainda que caiu do Olimpo e que acha que realmente vai pegar e vai fazer medo no presidente da Ordem dos Advogados do Brasil com um processinho de calúnia por uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com calúnia. Mas o senhor é Deus. Inclusive, o direito estuda o Sérgio Moro. O Sérgio Moro nem estudou o direito estuda o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro é, sem dúvidas, protagonista de regras jurídicas que jamais foram empregadas na história do direito democrático. Tudo bem no Tribunal de Inquisição, né, da Igreja Católica, famosíssimo, mas nunca na história do direito democrático. Deixa eu agradecer vocês, pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Obrigado, Grêmiodan83, por ter trago essa questão da OAB. Foi muito bom, porque é uma coisa que merece ser falada. Mais uma vez, Sérgio Moro prega fogo no próprio pé. Olha que interessante, qual que é a reviravolta que a gente tem nesse momento? Nós temos praticamente uma unanimidade, só não é unanimidade porque, obviamente, tem pessoas que vieram do bolsonarismo, como, por exemplo, Joyce Hasselmann, Carla Zambelli. O produto do bolsonarismo tenta manter a chama Bolsonaro viva, né? E a chama Bolsonaro que queima os estoques de recursos do Brasil, queima o patrimônio brasileiro, mas fora a chama Bolsonaro, mesmo os liberais já concordam que algo deu errado. Abre aspas, Bolsonaro é produto de nossos erros e a pergunta é, onde erramos? Diz Rodrigo Maia. Olha, Rodrigo Maia, vocês erraram porque vocês fazem parte
de um golpe de Estado que acabou com a democracia, que acabou com o respeito entre os brasileiros. Vocês erraram porque no lugar de vocês trabalharem com a verdade, vocês durante muitos anos têm trabalhado com a mentira. E a mentira, ela gera produtos imprevisíveis. A mentira pode gerar como resultado, o resultado esperado da mentira, foi o golpe de Estado, como ela pode gerar como resultado aquele resultado inesperado, a irreversibilidade da crise que vocês criaram. A Globo, por exemplo, imaginava que criaria uma crise que depois ela conseguiria reverter a crise falando que agora está tudo bem, só que ela não reverteu. Ela sofre essa crise. Bolsonaro é produto de nossos erros e a pergunta é onde erramos. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, fez uma de suas críticas mais ácidas a Bolsonaro e o chamou de produto de nossos erros. Maia prosseguiu. A pergunta é onde nós erramos. Para Maia, Bolsonaro é um produto sem partido, que se aproveitou dos movimentos de 2013 e da disputa de valores que se seguiu. Pois é, pessoal, o Bolsonaro realmente ele é o resultado da revolta contra a velha política e os revoltados são tão inteligentes que para protestarem contra a velha política, eles colocaram na presidência da República um deputado que há 28 anos no parlamento, ele não produziu absolutamente nada. Então, era muito esperar que o Bolsonaro, depois de 28 anos no parlamento sem produzir nada, na presidência da República, ele conseguiria produzir alguma coisa, né? Mas, se o Maia pergunta onde foi que nós erramos, eu posso responder, Maia, vocês erraram, vocês deram um golpe de Estado, vocês erraram, vocês tentaram ludibriar a sociedade sem falar a verdade, vocês continuam errando. No momento que vocês tentam fazer uma reforma da Previdência para beneficiar banqueiros, para garantir que vocês vão continuar recebendo investimentos nas campanhas eleitorais, você faz uma coisa muito feia. Você cria uma possibilidade de uma extrema recessão dentro do Brasil, porque os velhinhos também consomem. E é o consumo que estimula a produção. Mas, enfim, isso é, infelizmente, o que a gente tem hoje no Congresso. O que a gente tem no Congresso? Como é que chama mesmo o partido paralelo da Tabata? Acredite, eu não acredito. Eu acho que é acredite, alguma coisa assim. Felipão Pagodeiro. Tá, que é um quebra-pau aqui. E deixa eu trazer para vocês aqui, deixa eu agradecer então. Muito obrigado, pessoal, pelas participações. Eu queria lembrar vocês da importância de compartilhar para aumentar o alcance. E eu comecei a live de hoje falando que os ventos estão mudando. As pessoas já eram contra a Lava Jato. Gilmar Mendes, por exemplo, sempre foi contra a Lava Jato, a gente sabe disso. Mas uma coisa é certa. Antes as pessoas não tinham coragem de se manifestar contra a Lava Jato. Gilmar diz que procuradores de Curitiba podem ter manipulado delações. Olha, a gente fala disso há 3 anos, mas é a primeira vez que o ministro do STF fala isso de uma forma bem aberta, né? Deixa eu responder aqui, porque chega uma pessoa aqui que parece uma pessoa nova. Claro que pode ser o Delgado, mas pode ser também um novo visitante. Caminhos a percorrer. Léo, não sou bolsomínio, até porque não caio nessa de divisão ideológica. Mas me diz qual dúvidas você tem que Lula e PT roubou muito. Olha, caminhos a percorrer, eu queria, né, te dar boas-vindas ao canal Leonardo Stoppa. Queria dar boas-vindas a você e queria te explicar mais ou menos o que é o trabalho que eu desenvolvo nesse canal. Olha, caminhos a percorrer. Esse canal parte pela premissa de que não há vacância no poder. A premissa de que não há vacância no poder significa que não adianta você fazer o seu protesto contra o ex-presidente Lula ou contra o PT. Se você faz um protesto contra o ex-presidente Lula ou contra o PT, você indiretamente está fazendo campanha para os seus opositores, seja o PSDB, que seja o Bolsonaro. Como não há vacância no poder, a primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte: qual é o... Vamos pensar o seguinte: eu sou um economista
formado também em ciências políticas com ênfase em relações internacionais. No meu currículo também eu tenho 4 engenharias, tenho no meu currículo administração, além de ser também licenciado em física. A pergunta que eu gostaria de fazer para você nesse momento é: você acha que para minha vida interessa esse critério de avaliação que você trouxe? Isso porque eu estou digamos que te dando boas-vindas ao canal. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não faço nenhuma avaliação nesse canal baseando na ideia de que se o Lula roubou ou não roubou, se o PT roubou ou não roubou. Sabe por quê? Para mim, isso não é o critério de avaliação de quem vai controlar o Brasil. O critério de avaliação que eu uso aqui, caminhos a percorrer, é o seguinte: nós temos uma realidade dentro da qual nós, míseros mortais, precisamos da conjuntura política para garantir um futuro para os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 9 meses. Quando eu penso na minha filha de 9 meses, eu penso, qual o Brasil que eu quero para ela? Um Brasil onde as pessoas se atacam porque são divididas de direita, esquerda, coxinha, petralha, evangélico ou umbandista? Ou o Brasil da época do ex-presidente Lula, em que as pessoas estavam saindo da miséria e que a gente não tinha esse conflito social? Qual o Brasil que eu quero para minha filha? Um Brasil que tratava as mulheres com dignidade ou um Brasil que pensa que a mulher tem que ficar esquentando a barriga no fogão e esfriando a barriga na máquina de lavar roupa, porque esse Brasil adotou a campanha bela, recatada e do lar? Quando eu penso em termos econômicos, caminhos a percorrer, eu me pergunto, qual o Brasil que eu quero para mim? O Brasil do ex-presidente Lula, que multiplicou o PIB por 5, ou o Brasil do Bolsonaro, que conseguiu só nos 3 primeiros meses de governo reduzir o PIB em 0,8? Então, eu não uso essa questão de roubar muito ou roubar pouco como critério para avaliação, sabe por quê? A gente nunca vai saber quem roubou, a gente nunca vai saber quanto roubaram e, mais importante, a gente nunca vai ter certeza que aquele que fala que é honesto, realmente é honesto. Muitos brasileiros votaram no Bolsonaro por causa das políticas de combate ao crime e por causa da promessa do Bolsonaro de acabar com a corrupção. E veja bem, a primeira pergunta que todos se fazem nesse momento é: cadê o Queiroz e por que não se investiga o Queiroz? Ou seja, não há dúvidas que a família Bolsonaro está envolvida em crimes. O detalhe é que eles não são investigados. Não há dúvidas que o Queiroz não depositou 24 mil reais na conta da mulher do Bolsonaro para fazer uma devolução de um empréstimo. A gente sabe disso. Assim como não há dúvidas que dezenas de imóveis me parece que do Flávio Bolsonaro, eles não surgiram do nada, eles vieram de algum lugar. Agora, coisas mais recentes, como por exemplo, o Brasil fecha um negócio de compra de energia elétrica de Itaipu, a parte do Paraguai, que é, sem sombra de dúvidas, a usina mais importante no parque industrial elétrico brasileiro. E essa compra de energia, que antes era feita diretamente pelo governo brasileiro, agora tem um intermediário. Descobrem que a compra foi fraudada e que esse intermediário está conectado à família do Bolsonaro. Aí eu te pergunto, caminhos a percorrer, será que a gente pode usar como critério para escolher o próximo presidente a ideia de que um roubou e o outro não roubou? Eu falo isso porque aquele que foi eleito no Brasil exatamente para não roubar, parece que está roubando, e muito. Aquele que foi eleito no Brasil para acabar com a boquinha, está brigando para colocar o filho como embaixador dos Estados Unidos. Aquele que foi eleito no Brasil para não mexer com corruptos, colocou o PSDB no seu governo, colocou pessoas extremamente corruptas no seu governo. Então, quando você pergunta para mim, mas me diz qual dúvidas você tem que Lula e PT roubou muito? E sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Quando você fala do partido, todos os partidos do Brasil, até os mais radicais, à medida que eles vão tendo a oportunidade de roubar, eles vão roubando sim. Se o Lula roubou ou não roubou, o que eu te falo é o seguinte: o que me dá dúvidas nesse momento, caminhos a percorrer, é o seguinte: toda a imprensa brasileira, toda a polícia brasileira, o Ministério Público, eles estão atrás do Lula desde que o Lula foi
Deputado, olha bem, desde que o Lula foi deputado, a inteligência brasileira, a polícia, todo mundo está tentando achar alguma coisa errada a respeito do Lula. Para condenar o Lula, eles tiveram que produzir provas. Então, quando você me pergunta, me diz qual dúvidas você tem que Lula e PT roubou muito. Quando eu vejo uma pergunta dessa, a pergunta que eu te faço é, você está chamando a Polícia Federal brasileira de incompetente? Você está chamando o jornalismo brasileiro de incompetente? Você está chamando... desde que ele... Exatamente, Ione fala que desde que o Lula era sindicalista, eles perseguem o Lula. Para você ter uma ideia, o Jornal Nacional fez teve um jornal nacional só para falar de 15 mil reais que foram depositados na conta do Lula. Aí depois disso o Lula foi e mostrou, mas isso foi um carro que eu vendi, me parece que era um... Eu esqueci um Del Rey, me parece que era um Del Rey que o Lula vendeu, depositou na conta dele. Ele falou, pô, eu não posso nem vender meu Del Rey. É exatamente isso. Aí agora, veja bem, caminhos a percorrer, por que eu te respondo isso com muita tranquilidade? O Lula roubou muito. A Polícia Federal não conseguiu produzir provas, o Ministério Público não conseguiu produzir provas, ninguém conseguiu produzir provas. O jornalismo brasileiro está atrás de provas contra o Lula desde que o Lula foi sindicalista. O sindicalista é o cara que bate de frente com o patrão. Para você bater de frente com o patrão, você não pode ter telhado de vidro. Aí, a pergunta básica que eu te faço nesse momento, para responder sua pergunta, você está me falando que a Polícia Federal, o Ministério Público, a imprensa, são todos incapazes de achar uma prova contra o ex-presidente Lula, a ponto de que, para condenar o ex-presidente Lula, o procurador responsável pela denúncia falou que não acredita nas provas e o Sérgio Moro falou, manda que eu mato no peito. Ou seja, se o Lula tivesse roubado tanto assim, será que precisava de toda essa fraude da Lava Jato para condenar o Lula? É uma reflexão que eu faço com você nesse momento, sabe por quê? Caminhos a percorrer. Veja bem, quando você se torna uma pessoa pública e faz críticas a determinada coisa, ou você é louco a ponto de fazer críticas estando cagado de arara, que é o caso da família Bolsonaro, que foi louca de fazer críticas, e mesmo fazendo todas essas críticas, eles estavam lá, no caso Queiroz e muito mais, que obviamente vai aparecer assim que o Bolsonaro tentar desafiar o sistema. Agora, eu penso por mim, caminhos a percorrer. Eu já tive muita oportunidade de fazer coisa errada. Muita oportunidade. Mas o lado que eu tô, não é o lado que eu sou amigo dos juízes, amigo dos policiais, amigo do delegado. Ou seja, se eu fazer qualquer coisa errada, vai ser muito fácil para me pegar. E a pergunta que eu te faço nesse momento é muito simples. Se o Lula queria realmente enricar e fazer coisas erradas, não era melhor o Lula ter partido pelo menos para centro-direita? Não era melhor o Lula ter governado conforme o PSDB? Ninguém ia nem saber que ele estava fazendo isso. Para você ter uma ideia, o Bolsonaro está destroçando o trabalhador brasileiro, o trabalhador nem percebe isso. Se o Lula realmente quisesse encher o bolso de dinheiro, ele poderia ter feito o governo dos banqueiros, a Rede Globo ia aprovar, ele seria só elogiado, com o carisma dele, ele conseguiria iludir todo mundo e conseguia manter todo mundo na miséria e ninguém ia perceber. No entanto, ele fez o contrário. Será mesmo que você não está exagerando nessa ideia de que porque foi presidente teve que roubar? Eu volto a dizer, caminhos a percorrer, eu falo do Lula, eu não estou falando de partido nenhum. Nem do PT, nem do PMDB, nem do PSDB, eu não estou falando de partido nenhum. Mas do Lula eu queria que você refletisse sobre isso. Se você tivesse sido presidente do Brasil, você tivesse batido de frente com a imprensa, você tivesse batido de frente com todas as instituições de poder, a pergunta básica que eu te faço, você teria tido coragem de dar brechas? Porque você dá brechas e eles aproveitam essas brechas para te chantagear. Olha, para conseguir uma delação contra o ex-presidente Lula, foi preciso torturar pessoas na prisão por mais de anos. E olha, o Ministério Público foi criando essas delações. E aí eu te pergunto, cara, você não precisa ser bolsominion, também você não precisa ser lulominion, você não precisa ser cirominion, você não precisa ser nada disso. Você só tem que ser uma pessoa sensata e usar a própria cabeça. Coisa mais básica para a gente pensar se realmente o Lula roubou muito
por que precisaram criar provas no caso do triplex? Por que o próprio Dallagnol falou que não acreditava nas provas? Por que foi necessário usar a opinião pública para subsidiar uma condenação, sendo que o cara é esse ladrão tão perigoso assim? Porque tem casos de crimes que a gente sabe que a polícia acaba plantando flagrante. Por exemplo, o cara é traficante, a cidade toda sabe que o cara é traficante, mas ele é tão esperto que ele consegue esconder a droga, na hora que a polícia chega não pega nada. Aí a gente sabe das histórias que a polícia acaba levando para meter o cara na cadeia. Mas a pergunta que eu te faço nesse momento é o seguinte: tráfico de drogas dá para fazer isso. Mas será que daria para o cara realmente roubar e o dinheiro não ser achado? A COAF, com poucos segundos, depois que o Bolsonaro foi eleito, Bolsonaro falou mal da reforma da Previdência e com poucos segundos depois o caso Queiroz já apareceu lá, ó, tudinho, todos os depósitos, tudo certinho. Será que com tanta inteligência no Brasil para achar hacker, com tanta inteligência no Brasil para achar o cara que invadiu o telefone da mulher do Temer, com tanta inteligência no Brasil para prender os supostos terroristas, que são terroristas porque estavam estudando árabe, com tudo isso, né, que isso que rendeu o cargo aí de ministro do STF para o Alexandre de Moraes, com toda essa inteligência, você acha que o Brasil não conseguiria achar uma prova contra o Lula a ponto do Ministério Público ter que criar? Eu chamo você, qualquer eleitor do Bolsonaro que quer insistir nessa história de que Lula é ladrão, eu chamo para reflexão. E a pergunta que eu faço para vocês nesse momento é muito simples. Se você tivesse governado o Brasil, batendo de frente com o poder financeiro, batendo de frente com os Estados Unidos, batendo de frente com Israel, se você tivesse governado o Brasil pro trabalhador e não pro patrão, você teria coragem de se corromper para ficar com o rabo preso com os poderosos? Né? Porque imagine o seguinte, imagine que o Lula teria recebido uma propina da OAS. O Lula seria escravo da OAS pro resto da vida por causa de uma propina. Será que isso vale a pena? Eu tenho minhas dúvidas. Olha, Lula e eu temos uma coisa quase em comum. Eu nasci na pobreza de classe média baixa. Nunca fui miserável. O Lula foi miserável. E eu, como eu nasci numa pobreza de classe média baixa, sabe o que eu faço? Olha, eu faço a live, vocês estão assistindo, tem pessoas que acham que eu sou milionário, e quando acaba a minha live, eu demoro umas 2 ou 3 horas para dormir. O que eu pego? Eu vou carregar areia, eu vou fazer serviço pesado, isso porque eu não tenho aquela necessidade de ter um patrimônio gigantesco, eu não tenho a necessidade de me corromper, porque, gente, depois que você já viveu praticamente a vida toda na simplicidade, você não precisa se vender por causa de um triplex, por causa dessas coisas. E eu não vejo o Lula como um ladrão, porque eu me vejo como uma pessoa que eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer pactos obscuros para ganhar dinheiro. Agora, é claro, caminhos a percorrer. Se você é uma pessoa que você tem a tendência de ser corrupto e você olha para o Lula como ex-presidente, você pensa, isso é se você tem a tendência de ser corrupto, porque você falou que você não é bolsominion. Se você não é bolsominion, pode ser que você não tenha a tendência de ser corrupto. Se você olha para o Lula como ex-presidente da República e pensa com a sua cabeça assim, se eu fosse presidente, eu roubaria. Aí você vai ter essa conclusão de que o Lula roubou. A maioria dos bolsominions, a maioria dos evangélicos que seguem essas seitas satânicas, eu não estou falando dos evangélicos que seguem o evangelho, obviamente, eu estou falando dos evangélicos exatamente que vão para essas igrejas porque sonham em um dia virarem pastores e ficarem ricos. Essas pessoas olham o Lula com olhos de hipocrisia. O cara que frequenta uma igreja do Silas Malafaia, ele não frequenta uma igreja do Silas Malafaia para procurar Deus, ele frequenta uma igreja daquela porque ele acha que vai ficar rico igual pastor. É hipócrita. Então ele olha pro ex-presidente Lula e fala, esse cara foi presidente, é claro que ele roubou. Se eu fosse presidente, eu roubaria. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode estar sendo cooptado exatamente pelas suas fraquezas. Isso chama-se projeção de Freud. Portal Vermelho, lembra quando você disse que ele ia cair atirando? Pois é, se desesperou e perdeu a capacidade de pensar como estrategista. Portal Vermelho, você fala uma coisa que faz sentido,
Mas nesse momento, para o Moro, o que der é lucro, porque ele está despencando de uma forma tão assim, tão rápida e tão sem salvação que para ele, se ele conseguir cair atirando, é lucro. Muito obrigado, Portal Vermelho. Deixa eu vir aqui pro lado de cá, que tem também JT Salles. A esquerda sempre está mais perto da verdade do que a direita. Alguém acredita mesmo que não dá desmatamento, que o PT quebrou o Brasil, que não há desmatamento? Acreditam que não há desmatamento. Ser a favor do desmatamento é uma coisa, agora ser estúpido bastante para achar que não há desmatamento, isso é exagero, mas tem gente que acredita. Que o PT quebrou o Brasil ou que a Terra é plana. Pago R$100 se alguém provar o contrário. Né? E realmente, JT Salles, nós estamos num Brasil em que quem acredita, né, o eleitor do Bolsonaro que acredita nessa teoria da Terra plana, ele briga e mata pela teoria da Terra plana. Isso é muito estranho. Muito obrigado, JT Salles. Eu queria agradecer vocês também pelos compartilhamentos. Queria agradecer o pessoal do Facebook. Muito obrigado, pessoal. Quem puder compartilhar aí no Facebook para aumentar o alcance, quem puder vir participar com a gente aqui no YouTube, a qualidade está melhor. E lembrando vocês que vocês podem ajudar meu trabalho compartilhando, convidando amigos e financeiramente nas contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Eu vi que no início uma pessoa me cobrou a caixa postal. Eu vou ver se eu consigo aqui o número da caixa postal com a Jennifer para eu colocar na tela aqui, porque eu esqueci de colocar nas descrições. Então, muito obrigado, JT Salles. E eu acho que é importante, pessoal, chamar as pessoas que pensam diferente da gente para reflexão, porque se tem uma coisa que é impensada, é essa ideia de que o Lula roubou e ninguém conseguiu provar que ele roubou. É muito estranho, né? E tem aqui também RDB Palpites. RDB Palpites, deixa eu trazer aqui, tá pro lado de cá. Léo, eu não entendo porque tem mais pessoas de direita acompanhando canais de esquerda do que pessoas de esquerda acompanhando os canais de direita. Eu já observei isso. Qual a sua opinião sobre isso, Léo? Bem interessante esse posicionamento que você trouxe, RDB Palpites. É que é o seguinte, você pode fazer análise científica ou você pode fazer entretenimento. Não está errado em fazer nenhum nem outro. Você pode fazer um ou você pode fazer o outro. A análise política científica, você leva em conta os fatos, leva em conta a história, leva em conta as teorias e a partir de fatos, histórias e teoria, você apresenta qual que seria o resultado. Tem pessoas que gostam de uma análise científica, agora tem pessoas que gostam do entretenimento. Quando eu comecei a fazer a minha live, eu não sei se ainda existe esse canal, mas eu vi um canal de entretenimento de direita que eu preciso confessar que é fantástico, eu acho que é canal do Dom. O cara, ele ficava falando, né, vestido com a camisa do exército, ficava falando constantemente que os Estados Unidos estavam mandando uma força de intervenção para o Brasil e que os militares iam tomar o poder. Todos os dias ele repetia a mesma coisa. Eu lembro que no dia que eu assisti, eu achei muito divertido, que ele falava assim, olha, os militares os americanos estão chegando na base de Anápolis. Na hora que ele falou isso, ele colocou um clipe do exército americano, ou seja, entretenimento puro. O cara é um entertainer, o cara tem a manha. Aí vai e rola lá um clipe do exército americano, e depois do clipe do exército americano, volta ele falando que os americanos estão chegando em Anápolis e vai acabar o comunismo, e a galera aplaudindo, 5 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então, qual que é o detalhe a respeito desse produto? Olha, isso é um entretenimento. Entretenimento é simplesmente uma diversão. Claro que ali vão ter várias crianças, sejam crianças de idade física, sejam crianças de idade mental. Essas pessoas ficam assistindo aquilo sim, com aquele entretenimento, curtindo, e volto a dizer, o cara é muito bom em entretenimento, ele realmente merece os seguidores que tem, ele merece expandir sua audiência, mas não é uma análise científica. Ele está prometendo intervenção militar desde o primeiro dia que ele fez a live dele, a intervenção sempre vai acontecer amanhã, mas nunca acontece. Então, o que acontece? Uma pessoa de esquerda, que sabe da verdade,
chega num canal desse, morre de rir, igual eu fiquei morrendo de rir, fiquei mandando mensagem zoando lá, fora comunismo, vamos destruir o comunismo, né? Fiquei brincando, zoando lá, mas não dá, a gente não tem tempo pra ficar brincando com essa loucura, então a gente pula fora. Quando um cara chega num canal de esquerda, mesmo que ele seja de direita, qual que é o grande detalhe da direita hoje, pessoal? Grande parte da direita pegou raiva do Lula por inveja do fato do Lula ter saído da pobreza e ter chegado à presidência da República. Por que eu falo que foi isso? Porque foi essa a estratégia do Aécio Neves. O Aécio Neves criou uma situação para fazer com que pessoas pegassem raiva do Lula por inveja do Lula. E aí criaram a ideia da corrupção, o cara de direita pensa, mas que merda, esse cara ficou rico porque ele conseguiu ser presidente, conseguiu se corromper, como eu queria ter a mesma oportunidade de roubar como ele roubou, né? Então, enquanto o cara da esquerda lembra da música Amar Como Jesus Amou, o cara da direita, ele coloca na cabeça dele que Lula roubou e sonha em um dia poder roubar como Lula roubou. O cara pensa, meu Deus, como eu queria roubar como Lula roubou, como eu queria ter um triplex, como eu queria ter um sítio, meu Deus, quanta mulher eu pegaria se eu tivesse uma Ferrari de ouro e uma ilha. Olha, eu poderia passear no jatinho do Lulinha. Então o cara vai colocando essas aspirações na cabeça dele, ele vai surtando. Já na esquerda, esse cara que tá puto de raiva com esse presidente Lula de inveja, quando ele chega numa transmissão de esquerda, ele recebe estudos de conjuntura econômica, críticas pertinentes ao Bolsonaro, porque uma crítica do Bolsonaro ao PT é PT é ladrão, meu! PT é ladrão, comunismo! O Bolsonaro não consegue falar absolutamente nada sobre política e economia, ele não consegue explicar o porquê ele critica o governo do PT. Simplesmente fala, mamata, que não sei o quê. Quando o cara chega numa live de esquerda, fala, olha, gente, veja bem, o Bolsonaro, ele faz um pacto para comprar a energia de Itaipu, possivelmente a família do Bolsonaro, né, comprando a energia da usina de Itaipu para revender para o Brasil. Qual que é a implicação disso? Eles vão encher o bolso de dinheiro, mas como eles vão revender a energia para o Brasil mais cara do que ela seria comprada diretamente de Itaipu pelo governo brasileiro, eles vão aumentar o preço da energia para todo mundo. Então você faz uma análise de conjuntura, o cara de direita fica aqui escutando a análise de conjuntura, ele acredita na análise de conjuntura, mas depois ele vai e critica o Lula, porque ele não consegue ficar sem criticar o Lula. Você acha que o Tony Conceição vem todos os dias, é o primeiro a chegar aqui no canal, por quê? Porque ele sabe que ele jamais conseguiria uma informação coerente num canal de direita. Como que é possível imaginar uma análise de conjuntura política vinda do canal do Dom, uma análise de conjuntura política vinda, por exemplo, do Crystal Vox? Não tem possibilidade, gente. Lá você vai para rir, lá você vai para julgar sua raiva fora. É como se fosse o seguinte, você vai no canal do Dom, porque lá tem um saco de pancadas e fica batendo no Lula. Você vai no Crystal Vox, que lá você tem um saco de pancada e fica batendo na esquerda. Mas não tem informação. Ali você não tem instrução nenhuma. Então ali é como se fosse a hora do recreio. Tem uma hora que você volta para a sala de aula para você entender o que está acontecendo. Então quando o cara de direita participa de um canal de esquerda que traz leitura de conjuntura, por mais que ele não goste do que ele está escutando, ele é obrigado a acreditar. Ele é obrigado a entender que deu ruim. É o motivo pelo qual o Rutimic não sai daqui, é o motivo pelo qual Tony Conceição não sai daqui, é o motivo pelo qual um corpo saudável não sai daqui. Eles sabem que não tem instrução nos canais de direita. É só brincadeira, manipulação e xingamento. Rogério Anitta Blian, obrigado. Rogério Anitta Blian, preciso agradecer o Rogério Anitta Blian 2 vezes, né? Obviamente, a primeira por integrar o corpo de comunicadores de esquerda. É muito bom saber que o número de pessoas da esquerda está crescendo. É muito bom saber, inclusive, Rogério, eu não sei se estava no final da sua live quando eu comecei o vídeo hoje. Olha, eu estou muito mais feliz do que eu estava alguns dias atrás, quando inclusive o Lula puxou minha orelha por causa do meu desânimo, porque hoje eu percebo que pela reação dos políticos brasileiros, pela reação do próprio Bolsonaro, o ódio está perdendo demanda. O que significa que ódio não vence mais como vence antigamente. O ódio não vende mais como vendia durante o período em que Bolsonaro era uma promessa. Deixa eu ler aqui o superchat.
Só notar o dormitório de Lula em Democracia em Vertigem, a simplicidade de estudo. O que explica a ideia dos detratores é a própria métrica. Muito obrigado, Rogério. Anitta Blian, é exatamente isso. O Lula não precisa de um império para viver, o Lula não precisa de nada disso. Gente, o cara veio da miséria. Então, assim, o cara veio da miséria. É muito estranho imaginar que esse cara realmente precisava fazer isso tudo, né? Então, só dando sequência, pessoal, tempos novos por aí, ventos de mudança. Deixa eu trazer para vocês o 247, que antes ficava criticando as pessoas porque as pessoas estavam sempre batendo, indo para o lado do ódio. Hoje ele trouxe uma chuva de notícias que apontam para o fim da demanda pelo produto ódio. É claro que assim como a gente precisa concordar que existem pessoas por aí que consomem, inclusive fezes, a gente precisa concordar que vão sempre existir pessoas consumindo ódio. Mas elas estão diminuindo. A começar pela postura do Bolsonaro em relação à transferência do Lula. Ele falou que o Lula cumpra a pena dele, isso não é problema meu. Ou seja, ele perdeu a oportunidade de fazer o oba-oba que ele sempre fez contra o ex-presidente Lula. O Bolsonaro também já começa a testar a popularidade no Moro, já começa a estapear o Moro. E hoje nós temos muitos posicionamentos favoráveis ao retorno do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o ódio está perdendo a sua força. Chomsky: Lula é o principal preso político do mundo. Autoridade importantíssima, né, o Noam Chomsky. Gilmar diz que procuradores de Curitiba podem ter manipulado delações. Qual que é o mais importante dessa mensagem do Gilmar? O mais importante é que ele não teve medo de falar isso. Há pouco tempo atrás, quando o ódio era o produto mais demandado pela sociedade brasileira, obviamente o Lula teria tido, ou o Gilmar Mendes teria tido medo de falar isso aí. Mas agora ele não tem mais medo. Assim como o STF não teve medo de cancelar a transferência / execução do ex-presidente Lula ordenada pelo lavajatismo. Ou seja, o ódio está perdendo a força. Bolsonaro humilha Moro ao vivo em sua live. É o teste de, digamos que é o teste de popularidade. E aqui um posicionamento que eu acho importante lembrar, né? É isso aqui, ó. A Bruna Gonçalves fala: Estopa, concordo que a demanda do ódio esteja diminuindo, mas a semente foi plantada e no Brasil ela tem futuro. Sim, com certeza é uma erva daninha que a gente precisa concordar que ela vai ter muito futuro no Brasil, mas a gente pode podar sempre o ódio. E a gente não pode podar o ódio com ódio, né? Igual o Bolsonaro propõe. A gente tem que podar o ódio com inteligência, diálogo e demonstrando para as pessoas que as coisas não são como elas foram treinadas a pensar. Deixa eu trazer mais notícias aqui. Olha que interessante, mais uma coisa que a gente precisa concordar, que o que importa nesse momento não é necessariamente o pronunciamento, mas a coragem de ter se posicionado dessa forma. Diz o Rodrigo Maia que Bolsonaro é produto de nossos erros, e a pergunta é: onde erramos? Esse posicionamento do Rodrigo Maia, ele é muito importante, porque ele mostra que as pessoas não estão, assim, os políticos, ninguém está com medo mais de falar do Bolsonaro. Entregue por Raduan e Fernando Moraes, carta de juristas emociona Lula. Olha, o Lula está tendo apoio de juristas, o Lula está tendo apoio de vários juízes que dizem que o Lula é preso político. Falar que todos os juízes que dizem que o Lula é preso político são comunistas, são petistas, já é um exagero que extrapola completamente a lógica. Então as pessoas já começam a perceber, gente, que olha, o ódio não deu certo. O fracasso do Bolsonaro, vamos lembrar, o Bolsonaro não entregou o que ele prometeu. O Bolsonaro deu errado. Vejam bem, deixa eu colocar isso aqui que eu acho muito interessante, esse ponto. A gente tenta entender o que aconteceu. A tendência natural é a gente tentar entender exatamente o que aconteceu que fez a popularidade do Bolsonaro despencar e fez o ódio despencar também. Nesse momento é hora da redenção. E o Bolsonaro, ele conseguiu ser muito importante para esse momento de virada dos ventos no Brasil. Olha que interessante. O Bolsonaro, ele foi eleito porque ele propôs ser um remédio contra a velha política.
ele foi eleito porque ele propôs ser uma arma contra a corrupção, ele propôs geração de empregos. Muitas pessoas no Brasil acreditavam que estaria no Bolsonaro a oportunidade de melhora da educação, melhora na saúde pública. Muitas pessoas no Brasil imaginavam que o Bolsonaro transformaria todas as escolas do Brasil em escolas militares. Escolas militares custam 3 vezes, em média, que as escolas convencionais. O Bolsonaro está indo em outra direção em todas as suas promessas. Todas as suas promessas. No que diz respeito à economia, o Bolsonaro não fez absolutamente nada para gerar empregos, nada para melhorar a economia. Posturas esdrúxulas do Bolsonaro, como críticas a países árabes, fez com que o Bolsonaro mostrasse até para os ruralistas que o Bolsonaro é nocivo para a economia brasileira. O Bolsonaro, que prometeu acabar com a boquinha e não ter mais nenhum envolvimento com a velha política, ele colocou no poder no Brasil os mesmos partidos que estavam envolvidos em escândalos gravíssimos de corrupção, inclusive no ranking da corrupção brasileira, o que está em primeiro lugar é o DEM, ou seja, o Bolsonaro prometeu trocar os políticos corruptos por militares honestos, e o que o Bolsonaro fez no final das contas foi colocar como vice o Mourão, que já estreou a vice-presidência colocando seu filho num cargo alto dentro de um banco. E na sequência a gente tem também o Bolsonaro nomeando filho para isso, filho para aquilo. E aí vem o caso Queiroz. Por mais que as pessoas tentem manter o Bolsonaro vivo, lutar para dizer que o Bolsonaro é honesto já não dá mais. Então tudo que o Bolsonaro prometeu, ele pisou na bola e não entregou. Só tem um produto que o Bolsonaro conseguiu continuar entregando, e parece que agora a única coisa que o Bolsonaro prometeu entregar, que ele continuou entregando, já não tem mais demanda, que é o ódio, divisão da sociedade, racismo, misoginia, homofobia, tudo isso que estava dando muito certo, enquanto existia uma esperança do Brasil melhorar com o Bolsonaro, não está dando certo mais. Então, hoje a gente percebe um Brasil que não demanda mais o ódio. Isso é uma notícia muito boa. O que a gente percebe nesse momento é um Brasil que está de saco cheio pro ódio. E é exatamente esse Brasil que está de saco cheio pro ódio que dá oportunidade para a reviravolta no STF, para o posicionamento do Rodrigo Maia, inclusive posicionamento do próprio Bolsonaro de parar de bater no Lula, porque, olha, o Bolsonaro não ganha nada humilhando o ex-presidente Lula. Muito pelo contrário, o Bolsonaro engaja pessoas contra ele. Então, na prática, pessoal, o ódio está diminuindo. O ódio está perdendo a sua força. Muito obrigado, JT Salles. Léo, podemos controlar nosso ódio em relação aos bolsonaristas, mas jamais devemos deixar a indignação de lado e muito menos esquecê-los. Rick Paulo, estopa, eu preciso calar um maldito coxa que prega constantemente mantra do Estado mínimo. O que dizer para ele? Vou falar sobre isso. Bert Airi, a esquerda está agindo de maneira muito inteligente. Deixa o ódio só com Bozo e bolsominions. Exatamente, Bert Airi. Olha, e eu nem falo que é toda a esquerda, não. Eu falo que é o eixo mais inteligente da esquerda. Porque, olha, o próprio Ciro Gomes tentando espancar o Lula, e o Lula responde o Ciro Gomes com amor, com tranquilidade, com carinho. O Lula critica o Bolsonaro de uma forma tão carinhosa, como se fosse assim, olha, Bolsonaro, melhora, cara, né? Até eu falo que, olha, se o Bolsonaro de uma hora para outra melhora a postura dele, eu vou aplaudir. Igual eu tô falando hoje, olha, o Bolsonaro, no lugar de humilhar o ex-presidente Lula, ele falou, olha, o problema do Lula com a pena dele é dele. Olha, eu tô aqui falando que o Bolsonaro está abrindo mão do ódio, que ele percebeu que o ódio não está vendendo mais. É claro que o Bolsonaro não tem mais nada para oferecer. Se ele tivesse mais algo para oferecer além do ódio, a gente poderia até imaginar que o Bolsonaro sobreviveria a tudo isso. No momento ele tem as riquezas nacionais, mais o ódio. Se o ódio não está vendendo mais, o Bolsonaro está caindo muito. Muito obrigado, Bert Ari. Super contribuição, sobrevivência do canal. Será que Lula será libertado? Precisamos de lideranças para levar o povo às ruas, para combater a reforma da Previdência e outras lutas. Muito obrigado, Bert Airi. Olha, essa questão da libertação do Lula, ela tem exatamente o entrave que você trouxe, Bert Airi. Na minha opinião, o obstáculo para a libertação do Lula está no fato de que
considerar o Moro suspeito nesse momento não é simplesmente libertar o Lula. Se o Moro for considerado suspeito, automaticamente o STF admitiu que Moro e o Dallagnol cometeram um crime gravíssimo. E se o Moro e o Dallagnol cometeram um crime, o STF tem que ter coragem de prender Moro e Dallagnol. Lógico, o teste da popularidade do Moro, o Bolsonaro começa a fazer hoje, quando o Bolsonaro começa a estapear Sérgio Moro, mas a gente precisa admitir que o STF pode ter um certo medo de colocar na cadeia Moro e Dallagnol. Por quê? Por causa da massa de manobra bolsonarista. Ao mesmo tempo, para considerar o Moro suspeito, é preciso levar em conta o fato de que se o Moro foi suspeito, a prisão do Lula foi uma prisão fraudulenta. Se a prisão foi fraudulenta, as eleições de 2018 foram fraudadas. Eu digo isso porque a gente não tem dúvidas disso, mas se o STF julgar dessa forma, ninguém vai poder discutir. As eleições foram fraudadas e pronto. Se as eleições foram fraudadas, como que fica o patrimônio brasileiro que foi vendido? O Bolsonaro vendeu o patrimônio brasileiro, ele tinha legitimidade para isso? E como que fica a reforma da Previdência? O Bolsonaro fez o lobby pela reforma da Previdência e mais. Se as eleições foram fraudadas e o Lula não pôde participar das eleições, isso influenciou, lógico, também nos deputados e senadores. Será que toda a eleição de 2018 tem que ser refeita? Se a eleição de 2018 foi toda fraudada por causa da manipulação da opinião pública, inclusive ministros do TSE falaram que se as eleições fossem influenciadas por fake news, elas deveriam ser anuladas. Se as eleições forem anuladas, como é que fica a reforma da Previdência? Esse Congresso não é legítimo. Vocês entenderam? É muito pesado o que está nas mãos do STF hoje. Podemos dizer que considerar o Moro suspeito implica automaticamente em considerar as eleições fraudadas, mas não é só a eleição de presidente. A presença do Lula, os fake news que foram sobre o PT, ou seja, todo o processo eleitoral foi influenciado por esses eventos. Se todo o processo eleitoral foi influenciado por esses eventos, se todo o processo eleitoral for anulado, como que fica o investimento dos banqueiros para a reforma da Previdência? Como que fica o investimento dos empresários para a reforma, para a compra das estatais? Então é aí que está o maior peso da decisão do STF. O STF não consegue decidir somente a liberdade do Lula, porque se ele decide pela suspeição do Moro, as implicações da suspeição do Moro são várias, como por exemplo, desde a necessidade da prisão do Moro e do Dallagnol, até a necessidade de anular as eleições de presidente, obviamente, mas se você consegue estender um pouco o raciocínio, a necessidade também de anular as eleições dos deputados e senadores e até governadores, ou seja, é uma coisa bem pesada e eles estão morrendo de medo de pensar nessa possibilidade nesse momento, né? Uma decisão judicial, ela traz implicações, então você não pode pensar um evento de uma decisão do STF tão somente no Lula ir para casa. Você precisa pensar que esses eventos eles trazem implicações que vão se multiplicando. Para vocês terem uma ideia, gente, olha, o Fux, não, o Fux não, parece que foi o Toffoli, né? O STF, para ajudar o Flávio Bolsonaro, no caso Queiroz, né? O STF quer ficar bem com o filho do presidente. Então, o STF, para ajudar o Flávio Bolsonaro, no caso Queiroz, tirou do COAF a autorização de investigar as pessoas sem ordem judicial. Então, até aí, todo mundo, né, a esquerda ficou com raiva, falando, pô, mas como é que blinda o Flávio Bolsonaro dessa forma? A direita bateu palma, agora não pode mais prender o filho do mito, né, porque agora ele está blindado pelo STF. Bandido de estimação, vocês lembram dessa história, né? Eles estão tão desesperados que eles estão protegendo o bandido de estimação mais do que uma pessoa protege o cachorrinho de estimação. Mas enfim, o que acontece? O filho do Bolsonaro foi blindado pelo STF. Quais foram as repercussões dessa blindagem do filho do Bolsonaro? As repercussões é que todos os processos que tinham implicação com o COAF e não tinham autorização judicial tiveram que parar ou tiveram que ser anulados.
Então, uma decisão para ajudar o filho do presidente implicou em vários processos. A gente precisa analisar de uma forma conjunta. Uma decisão de suspeição do Sérgio Moro vai implicar em todos os processos do ex-presidente Lula, implica também na fraude contra as eleições. A fraude eleitoral implica numa necessidade de anulamento das eleições. Tudo isso é muito pesado. Tudo isso é muito pesado. É impossível de acontecer? Não. Mas a gente precisa realmente fazer uma pressão. E como que a gente faz pressão? Explicando às pessoas que isso aconteceu. Porque, olha, é muito fácil enganar o povo se o povo estiver alienado, sem saber o que está acontecendo. Mas imaginem como que fica difícil à medida que as pessoas vão ficando sabendo da história. Tudo isso que está vazando pela Lava Jato, pessoal, é claro que todos os ministros já sabiam. Tudo isso que está vazando agora são coisas que eu, que não estou lá dentro do sistema, falo há 4 anos. Até a chantagem de ministros do STF, eu falo sobre isso há 4 anos. E a pergunta básica é, se eu sei disso há todo esse tempo, será que o ministro do STF não sabia? É claro que eles sabem. Claro, pessoal. Só que enquanto é possível esconder do povo, eles vão escondendo do povo. Quando não dá mais que o povo ficou sabendo, eles têm que tomar alguma atitude. E é aí que o bicho pega. Então, muito obrigado, Bert Ari, pelo superchat. Queria lembrar vocês que vocês podem ajudar o meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo, inclusive no Facebook. Se alguém do Facebook puder ajudar meu trabalho, não tem valor mínimo, pessoal, e nem máximo. Então, a partir de 1 centavo já é uma ajuda. Então, muito obrigado a todo mundo que pode ajudar. Isso faz realmente uma diferença muito grande, né? Olha só, pessoal, esse evento, que é o evento que eu falei mais cedo, é um evento que mostra realmente a postura do Sérgio Moro de atirar para todo lado e tentar realmente calar todo mundo. Moro pede abertura de investigação contra o presidente da OAB. Segundo Moro, o presidente da OAB teria caluniado o Sérgio Moro. Qual que é a intenção do Moro? No momento que o Moro pede uma investigação contra o presidente da OAB, ele está, na verdade, avisando a imprensa que ele vai processar todo mundo. Ou seja, o cara chegou num ponto de desespero tão grande que ele já está mandando recado para o povo que vai processar todo mundo. Só que o povo, nesse momento, começa a pensar, pô, mas esse cara tá caindo. Tudo que a gente está falando desse cara é verdade. Né? Tipo assim, pergunta básica. A direita pode falar Lula ladrão, mas a esquerda não pode falar que o Moro é um chefe de quadrilha. Que foi isso o posicionamento, parece que, do presidente da OAB. Agora, pelos vazamentos da Operação Lava Jato, através da Vaza Jato, o que você acha que o Moro é? Se o Moro coordenava um processo de utilização das instituições para retirar o Lula das eleições. Ou seja, o Moro, o Dallagnol e outros procuradores usaram as instituições para fraudar as eleições. Fraudar as eleições é um crime. Uma pessoa que chefia um grupo criminoso é o quê? Né? O que adianta processar? O que ele está pedindo para o presidente da OAB é uma coisa muito simples. Explique por que eu sou chefe de quadrilha. Ele está dando oportunidade para o presidente da OAB explicar por que ele é um chefe de quadrilha. Alair Padovani. Estopa, Diego Aranha, Unicamp, é especialista em urnas eletrônicas, falou que nossas urnas é fácil de ser fraudadas. Eu já falei muito sobre essa questão das urnas eletrônicas, Alair Padovani. Olha só, Alair, as urnas são realmente fáceis de serem fraudadas, não há dúvidas disso. Eu nunca disse que as urnas não podem ser fraudadas. Eu já falei muito disso, sempre falei, olha, as urnas podem ser fraudadas. O detalhe é, para fraudar as urnas eletrônicas, você precisa passar sobre uma inspeção do partido oposto. Uma forma muito simples de imaginar a questão das urnas eletrônicas brasileiras, Alair, é o seguinte. Imagina que tem um bolo, aquele bolo vai ser comido por 2 famílias. Na porta da sala onde está o bolo, tem o chefe de uma família junto com o chefe da outra família. Os 2 estão ali para vigiar o bolo, exatamente para que ninguém tente comer o bolo sozinho, né? E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, se tem os 2 interessados, o chefe de cada família ali, vistoriando
aquele bolo, será que dá, por exemplo, para um daqueles fraudar o bolo sem o outro ver? Eu faço essa comparação, Alair Padovani, porque sim, as urnas como aparelhos eletrônicos, elas podem ser programadas, elas podem ser fraudadas, existem várias possibilidades de fraudar as urnas eletrônicas, fraudar os resultados, mas a pergunta que eu faço é, será que se o bolsonarismo fosse fraudar as urnas eletrônicas, o PT não perceberia? Porque são urnas que são inspecionadas, né? Tem todo um processo aí de acompanhamento, né? E o Samba e Pagode Beto fala votos com cédulas, né? Eu também sou a favor de votos com cédulas, né? Eu não sou a favor de urnas eletrônicas também, não. Não é porque eu não acredito na possibilidade das urnas eletrônicas serem confiáveis, é porque eu imagino que a finalidade maior do processo eleitoral é legitimar o presidente. Quem manda no Brasil sempre vão ser os bancos, e a finalidade do processo eleitoral é legitimar o presidente. Ou seja, o povo realmente acreditar nas eleições. Se o povo não acredita mais nas urnas eletrônicas, para que continuar com urnas eletrônicas, gente? Eu tenho um colega que trabalha exatamente nessa questão de urnas eletrônicas e tal, e ele briga na hora que fala que as urnas eletrônicas não são confiáveis e morre de raiva. Esse colega meu é inclusive especialista também em tecnologia da informação, além de ser advogado, além de ser jurista, então ele trabalha dentro do Tribunal Regional Eleitoral, faz palestras sobre esse assunto, ele realmente entende da coisa, e ele tem essa visão tecnicista que fala, não dá para fraudar e pronto, é super confiável. Mas o ponto de vista que eu tenho é, olha, nem interessa se dá para fraudar ou não dá. Se as pessoas não acreditam, ela não cumpre o papel dela, que é legitimar o presidente da República. Marcos Vinícius, e o caso de Itaipu, será que esse caso poderia ser um estopim para uma possível queda do Bozo? Marcos Vinícius, olha, Marcos Vinícius, sim e não. Olha, o impeachment, ele é, obviamente, um evento que requer uma atuação pessoal. Por que a gente fala que o impeachment da Dilma foi claramente um golpe? Porque, olha, o presidente da República, ele coordena a presidência da República, que em tese é responsável até pelo faxineiro de um hospital federal. Então, se você imaginar que que o presidente pode cair porque o faxineiro de um hospital lá do Piauí roubou o material de limpeza, você fala, isso é um absurdo, não faz sentido, né? Então, um presidente não pode ser responsabilizado por atos que foram realizados por outras pessoas. Em seu favor, Bolsonaro tem o fato de que ele não tomou a atitude. Ele deixa outra liderança cair. Isso é uma possibilidade, né, de usar essa estratégia. Mas, se o Congresso quiser derrubar o Bolsonaro, o Congresso já tem aí mais de 200 motivos. Então, o que eu estou querendo dizer, Marcos Vinícius, é o seguinte, não precisa de nenhum motivo a mais. O Bolsonaro já cometeu crimes de responsabilidade suficientes para sofrer 20 impeachments. Mas enquanto o Congresso estiver achando o Bolsonaro facilmente controlável, o Congresso vai deixando o Bolsonaro no poder, né? Então, José Ferreira Sobrinho fala isso. Léo, mas ele já cometeu vários crimes de responsabilidade. Exatamente isso, José. Não precisa de mais nada. O Bolsonaro já tem uma quantidade tão grande de crimes de responsabilidade nas costas que o detalhe nesse momento é o seguinte, será que vale a pena bater de frente com o Bolsonaro e com o bolsonarismo? Né? O detalhe é esse, será que o Congresso vai querer nesse momento? Porque se tem uma coisa, inclusive no nazismo teve muito isso, né? A elite financeira, ela joga muito com estatísticas. E se tem uma coisa que o Congresso está fazendo nesse momento, é esperar o Bolsonaro derreter mais, ele só está caindo. Vai chegar um momento que as pessoas vão ter vergonha de defender o Bolsonaro. Então esse vai ser o momento mais interessante para a queda do Bolsonaro. Eu falei que eu ia fazer um paralelo com vocês com o nazismo, pessoal, que a história do nazismo é uma história muito engraçada. O partido do Hitler, ele estava crescendo, crescendo e crescendo. O Hitler não chegou ao poder porque o partido dele fez a maioria dos votos, não. O Hitler chegou ao poder por um motivo muito engraçado. O Hitler chegou ao poder porque o Partido Comunista estava crescendo. Então, os empresários da Alemanha, eles se uniram e pressionaram para o Hitler chegar ao poder como sendo uma oportunidade de acabar com o comunismo. O partido do Hitler vinha crescendo, crescendo, crescendo.
Então, de uma hora para outra, o partido do Hitler caiu, mas o partido comunista subiu. No momento que eles perceberam uma subida, um crescimento do Partido Comunista, eles colocaram o Hitler no poder correndo para evitar que o Partido Comunista crescesse mais. Então o Hitler foi escolhido na Alemanha para ser uma solução contra o comunismo. Né? Então, e eu vejo algumas pessoas eu vejo alguns comentários aqui, não, mas a galera tá zoando, porque eu vi algumas pessoas comentando aí que o Bolsonaro aumentou os investimentos e tal. Eu falei, mas peraí, será que as pessoas... Não, é zoeira. E deixa eu liberar aqui os comentários, muito obrigado. E falando essa questão, né, que o colega começou a conversar sobre a questão de Itaipu, Senado vai investigar tratado secreto na usina de Itaipu. Essa investigação pelo Senado mostra, pessoal, o enfraquecimento do Bolsonaro. Por quê? O Senado não estava nem aí para o caso Queiroz. São coisas assim, olha, até bem pouco tempo atrás, ninguém estava nem aí para as coisas erradas do Bolsonaro. Ninguém. Mas agora, eles estão querendo investigar tratado secreto na usina de Itaipu. E eu vou falar sobre o tratado porque tem muitas pessoas que pediram para comentar o tratado. Vejam bem, a usina de Itaipu é uma usina que foi construída por 2 países. Ela é uma usina que pertence ao Brasil, pertence ao Paraguai. Ela produz uma quantidade tão gigantesca de energia que o Paraguai não consegue consumir toda a energia que ele produz. Então o Brasil compra grande parte da energia de Itaipu. Essa energia ela entra no sistema elétrico brasileiro como sendo a parte mais barata da energia elétrica, o que significa que a energia de Itaipu no preço convencional antes do golpe Bolsonaro, ela era importantíssima para manter o preço da energia elétrica barata no Brasil. Para vocês terem uma ideia, pessoal, nós perdemos muitas siderúrgicas para a China porque a nossa eletricidade subiu de preço. Então, isso é para vocês terem uma ideia de como é importante a gente ter uma energia elétrica com preço baixo dentro do Brasil. E o que possivelmente o Bolsonaro fez, que é o que o Senado está investigando? Parece que o Bolsonaro fez um super acordo com o Paraguai para comprar a energia do Paraguai a baixo custo. Só que se a denúncia estiver correta, ele não está comprando essa energia a baixo custo para o Brasil. Ele está comprando para uma empresa da família dele e a empresa da família dele vai vender para o Brasil. Então imagina o seguinte, a usina hidrelétrica mais importante do sistema elétrico brasileiro vai entregar a metade de sua produção à família do Bolsonaro. Vamos imaginar que a família do Bolsonaro compra cada megawatt a R$1. E ela revende esse megawatt para o Brasil pelo preço que ela quiser. O que significa que, olha, a energia está sendo comprada por um preço fixo, mas a revenda dessa energia para o povo brasileiro vai acontecer de acordo com o preço que a família Bolsonaro quiser. Então vamos imaginar que numa jogada eles podem ganhar, por exemplo, R$1 milhão por dia, simplesmente comprando a energia mais barata de Itaipu e vendendo essa energia mais cara para o sistema elétrico nacional. Eu falo sobre o funcionamento do sistema elétrico nacional nessa política de compra de energia, revenda de energia, porque nós temos uma bolsa de energia elétrica, o que significa que se você tem grana suficiente, você pode ir numa hidrelétrica, comprar a produção dessa hidrelétrica e revender no sistema elétrico. E é exatamente isso que parece-me que a família do Bolsonaro fez nesse acordo de Itaipu. Né? Então, é uma coisa extremamente pesada. Se isso realmente aconteceu, isso nem foi a boquinha, isso foi o bocão, porque isso é um potencial de geração de lucro aí de muitos milhões de reais por dia. Se a gente entra num período seco no Brasil, em que a energia sobe o preço, para vocês terem uma ideia, na última catástrofe energética do Brasil, que foi quando a Dilma decidiu ampliar as linhas de transmissão no Brasil, nós tínhamos uma região do Brasil em que o megawatt era vendido a R$1 e na outra região o megawatt era vendido a R$400. Então imaginem
que numa situação de cataclisma elétrico, a família Bolsonaro pode comprar de Itaipu 1 megawatt a R$1 e revender para o Brasil por R$400. Só para vocês terem uma ideia de como a coisa é pesada. A coisa é realmente muito pesada. Deixa eu agradecer aqui do lado de cá, mais uma vez. Muito obrigado, Bert Ari, pela super contribuição aqui no canal. Muito importante, ajuda. Muito obrigado, Benê Rosa, que manda também uma contribuição aqui no canal. E eu gostaria de lembrar vocês que vocês podem ajudar o meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Eu queria pedir vocês que, por favor, se inscrevam no canal Leonardo Estopa e no canal do Estopa. Eu volto para me despedir em 1 minuto, mas antes eu gostaria que vocês assistissem esse pequeno vídeo, que é exatamente 1 minuto, sobre, eu acho que é 1 minuto, sobre uma coisa que eu considero muito importante, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para quem tiver sofrido esse problema, me ajudar num processo que eu estou montando para entregar ao Ministério Público. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece. Muito obrigado, pessoal. Eu volto amanhã às 6h30 da tarde, ou seja, hoje às 6h30 da tarde, com o programa Léo Estopa ao vivo. Fiquem aí agora com a reprise do programa.